Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, de raça de víboras, na cara deles. E esse mesmo Jesus foi descrito como alguém que não quebraria uma cana já rachada. Agora eu pergunto, como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? É isso que vamos resolver hoje. No episódio anterior, vimos que existe um zelo religioso que se transforma em violência. O mesmo zelo que levou Saulo de Tarso a perseguir e matar cristãos, convencido de que estava trabalhando para Deus. Mas, se você levou esse alerta longe demais, corre o risco de cair no erro oposto. Achar que todo confronto, toda palavra dura, toda correção direta é pecado. E isso também não é verdade. Jesus foi o homem mais firme que já existiu e também o mais manso. Hoje vamos entender onde está a linha entre as duas coisas, porque essa linha é exatamente o que muita gente hoje não sabe enxergar. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus faz um dos discursos mais duros de toda a Bíblia. Ele chama os escribas e os fariseus, nos versículos 27 e 28, de sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de bicho, de podridão por dentro. No versículo 33 ele vai além e os chama de raça de víboras, serpentes. Não existe suavização possível nesse texto. Jesus está confrontando, expondo, humilhando publicamente a hipocrisia religiosa dos líderes daquele tempo. Repare em quem é o alvo. São homens com poder. São líderes religiosos que usavam a lei para oprimir o povo, que carregavam fardos pesados sobre os ombros alheios sem mover um dedo para ajudar, conforme o próprio Mateus 23, versículo 4 descreve. A dureza de Jesus tinha alvo certo: quem oprimia em nome de Deus. Agora, observe o outro lado da mesma pessoa. Em Mateus, capítulo 12, versículo 20, o profeta Isaías é citado para descrever o caráter de Jesus. Isaías disse: ele não quebraria a cana já esmagada, nem apagaria o pavio que ainda fumega fracamente. Uma cana rachada é inútil, frágil, quase quebrada. Um pavio que fumega não tem mais chama, só fumaça. São imagens de fraqueza, de gente machucada, de fé cambaleante. E é exatamente com essas pessoas que Jesus trata com um cuidado extremo, para não acabar de destruir aquilo que já está fragilizado. E esse é o mesmo homem que, em João, capítulo 8, versículos 3 a 11, se recusa a condenar uma mulher pega em adultério, mesmo tendo toda a autoridade moral para fazer isso, e diz apenas: vá e não peques mais. Então fica a pergunta: como o mesmo Jesus pode chamar os religiosos de víboras e ao mesmo tempo recusar-se a jogar uma pedra sequer em quem tinha cometido pecado? A resposta é simples. O alvo era diferente. Um era opressor, o outro era oprimido pelo próprio pecado, já derrubado, já em busca de outro caminho. E aqui está uma das voltas mais impressionantes da Escritura. O mesmo Paulo, que perseguia e matava antes da sua conversão, se torna depois o apóstolo que escreve o seguinte em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, os que são espirituais devem restaurar essa pessoa com um espírito de mansidão. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 25, Paulo instrui que o servo do Senhor não deve ser dado a contendas,
mas sim ser manso para com os que eles se resistem, porque talvez Deus lhe conceda arrependimento. Então, o servo do Senhor não deve ser dado a contendas, mas ser manso para com todos, apto para ensinar e corrigir com mansidão aquelas pessoas que resistem, porque, repetindo, talvez Deus lhe conceda o arrependimento. Note que a palavra se repete: mansidão. Não fraqueza, não omissão, não passar pano quente. Mansidão é força sob controle. É firmeza que não perde de vista o objetivo final. E o objetivo final do cristianismo é recuperar vidas, não destruir vidas. Paulo, um homem que uma vez arrastou cristãos para a prisão, agora ensina a igreja a tratar quem erra com cuidado, que ele mesmo não recebeu de ninguém até o dia em que Cristo o interrompeu no caminho de Damasco. Então, como aplicar isso na nossa vida, especialmente se nós somos pessoa de personalidade forte, direta, que não gosta de rodeios? O critério bíblico não é a intensidade das nossas palavras, é a intenção, o alvo. Perguntemos 3 coisas antes de confrontar alguém, especialmente na internet. Primeiro, essa pessoa está exercendo poder para oprimir ou está fraca, machucada, tentando entender? Se for a segunda opção, o modelo é a cana esmagada, o pavio que fumega, não os fariseus de Mateus 23. Segundo, minha intenção é restaurar essa pessoa ou apenas expô-la e destruí-la publicamente? Gálatas, capítulo 6, versículo 1, aconselha a restaurar. Não existe restauração no linchamento digital. Terceiro, se essa pessoa se arrepender agora mesmo, eu vou comemorar ou vou ficar frustrado por ter perdido a chance de esmagá-la? A resposta a essa pergunta revela muito sobre o que eu sou, para quem eu trabalho. Sou servo de Deus, restaurando vidas, ou sou servo do outro, que veio para matar, destruir e roubar? Nós somos hoje como Paulo antes de Damasco ou depois de Damasco? Somos Paulo ou somos Saulos? Amado, amada, firmeza e crueldade não são a mesma coisa. E a Bíblia nunca autoriza você ou a nós confundir as duas para justificar o que, no fundo, é só ódio disfarçado de zelo. Nós podemos e devemos, às vezes, ser duros, como Jesus foi com os fariseus, mas nunca esqueça que o mesmo Jesus tratou os fracos com o cuidado de quem segura algo prestes a quebrar. A pergunta que nós devemos levar para casa hoje é: diante de quem eu estou? Diante de quem nós estamos? Um opressor ou alguém fragilizado? E o meu comportamento muda conforme a resposta? Amado e amada, se essas 2 conversas rápidas que nós tivemos abriram seus olhos para algo que aí nós ainda não tínhamos percebido, agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, porque isso ajuda a levar a alerta mais para longe. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque tem muito mais estudo sério e sem enrolação vindo por aí. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa diferença entre firmeza e crueldade, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e sigamos firmados na fé, firmados na palavra, mas guardando a fé. Fiquem em paz.